7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui num cenário diferente, tentando algo diferente. Estou aqui na frente da minha janela, de frente pra casa. Então talvez a luz fique meio estranha, mas eu espero que mesmo assim vocês gostem. E se vocês não gostarem também, deixa aqui embaixo que eu vou... não gravo mais aqui pra vocês, mas se vocês gostarem também deixa aqui pra eu ficar sabendo, pra eu voltar a gravar aqui. Vai ficar meio estranho porque, como vocês sabem, a minha janela ela é quadradinhos, então se eu vou pra frente tem sol, se eu vou pra trás não tem, tá? Então vamos lá, eu vim aqui hoje pra gravar a tag Como você era no tempo da escola. Então vamos lá. Pergunta número 1. Quem você era na escola, como você era e como era a sua escola? Bom, eu estudei em duas escolas na minha vida toda, eu só mudei duas vezes, né? Mudei uma vez, aliás. Desde o prezinho até a 7ª série, eu estudei em uma escola luterana daqui da minha cidade. E eu adorava aquela escola, só que daí começou alguns problemas com direção, desorganização de coordenação e tudo mais. E aí um grupo de amigas, de colegas minhas, resolveram mudar de escola pra uma outra que a gente tinha o conceito de que era melhor, e aí nós mudamos pra outra escola. E as duas eram assim, equivalentes, vamos dizer assim, porque usavam praticamente o mesmo tipo de material e tudo mais. As duas eram particulares, a minha mãe se esforçou muito pra botar eu e meu irmão em escola particular. Então, graças a Deus, nós conseguimos concluir os nossos estudos todos em escolas particulares. E como eu era? Bom, eu era uma aluna bem dedicada, tirando na parte de ensino médio, que eu fiquei muitas vezes em recuperação, que eu não reprovei nenhuma vez em nenhum ano, mas eu ficava muitas vezes em muitas matérias em recuperação, então eu não me dediquei tanto no final da época de escola, né, no final, porque, sei lá, era época de adolescência, eu pensava em outras coisas, não queria saber de escola, enfim. Mas no decorrer da minha vida acadêmica da escola, assim, da minha vida estudantil, eu fui uma aluna estudiosa, eu era uma aluna quieta, não tinha muitos amigos, mas eu tinha um grupo de amigos que eu era mais tipo, eu sou amiga de fulana, então fulana que é amiga de ciclana, e aí consequentemente eu sou amiga dela, mas eu não sou amiga, sabe? E eu ficava mais no fundo da sala, mas eu não era aquela galera do fundão bagunceira, sem tá nem aí pra nada e tal, então eu era do fundão, mas não era tão assim. Número 2, qual era a sua tribo? Eu não sei, eu não tinha nenhuma tribo, eu não era patricinha, eu não era nerd, mas eu era estudiosa, eu era dedicada, mas não era nerd, assim, não era considerada nerd. Eu não era galerinha de bagunça, eu era aquela pessoa insignificante, aleatória dentro da sala de aula. Eu não participava de nenhuma tribo. Eu tinha amigas patricinhas, tinha amigas bagunceiras, tinha amigas de tudo quanto é tipo, e eu era aquela pessoa perdida no meio de todo mundo. Pergunta número 3. No recreio, onde era mais fácil te encontrar? Bom, essa pergunta é uma pergunta que até hoje na faculdade também era assim. No recreio era mais fácil me encontrar dentro da sala de aula do que fora. Não que eu ficasse estudando de maneira nenhuma, mas eu ficava dentro da sala de aula porque eu não gostava de ir pro pátio. Eu sempre levava meu lanche, então eu não precisava ir comprar nada. E eu não gostava de ficar naquela montoeira de gente, então se eu podia eu ficava dentro da sala de aula, senão eu ficava bem perto da sala pra, tipo assim, bater o sinal, eu entrei e pronto, acabou. Era muito fácil me encontrar perto da sala ou dentro da sala. Número 4. Já namorou ou ficou com alguém dentro da escola? Foi dentro ou fora da escola? Não, nunca namorei ninguém dentro da escola, nem fora da escola que eu conhecesse na escola. Nunca teve nenhum caso assim. Número 5. Você já fez alguma coisa escondida ou contra as regras? Já cabulou aula?
cabulou, eu acredito que seria faltou, né? Seria... não foi aula. Não, nunca fiz nenhuma coisa escondida dentro da escola, não que eu me lembre, assim. Nunca teve nenhum caso que eu tenha feito alguma coisa que não devia fazer dentro da escola. Mas sim, faltei aula uma vez na minha vida. Aliás, 2 vezes. Mas por causa de uma vez, entendeu? Eu e meu irmão, a gente faltou a aula uma vez. A minha mãe nem sei se ela sabe dessa história. Se ela ver esse vídeo agora ela vai ficar sabendo. E a gente não queria ir num passeio que a escola ia fazer, mas era um passeio da escola inteira. E a gente não tava afim. E aí a gente falou pra ela que era dia do passeio e ela nos obrigou a ir, mas a gente não quis. Então a gente pegou e a gente achou que era o dia do passeio e foi pro shopping. Ficamos esperando o shopping abrir, porque o shopping não abria tão cedo quanto a escola abria. E aí a gente faltou, daí depois no outro dia a gente foi na aula e descobriu que não era aquele dia do passeio, era na outra semana. Então a gente teve que faltar 2 vezes por causa do mesmo motivo. E a gente não foi no passeio mesmo assim. Número 6. Se lembra de alguma modinha que você seguiu? Não, eu não me lembro de nenhuma modinha que eu tenha seguido. A única coisa que eu fazia, que eu fiz, que eu me lembro assim, era que todas as meninas tinham canetas coloridas e tudo mais. E eu queria ter também, então eu ia lá e comprava minhas canetas coloridas de gel e escrevia milhões de coisinhas. Então, mas era a única coisa, tipo, não era uma modinha assim em si, né? Não sei se pode ser considerado uma modinha. Mas eu nunca fui muito ligada em moda, e tá todo mundo fazendo, eu quero fazer. Muito pelo contrário, eu quero fugir das coisas que tá todo mundo fazendo. Então... não, nunca fiz nenhuma modinha. 7. Qual foi o melhor e o pior dia? Não sei dizer quais foram os melhores e os piores dias da escola, mas eu sei que tinha show de talentos na minha escola. E eu e minha amiga, a gente sempre participava, eu e minha melhor amiga. E a gente participou várias vezes, então às vezes com outras amigas, às vezes só nós duas. E essa parte era bem divertido, porque a gente se divertia montando coreografias e montando histórias e tudo mais pra botar no show de talentos. E era bem legal, assim, mas eu não sei se seria considerado o melhor dia. Acho que o melhor dia foi o dia que eu descobri que eu não precisava mais ir pra escola. E o pior dia... não tem também nada assim que tenha ficado tão marcante na minha vida de pior dia de aula. Acredito que também foi a vez que eu briguei com a minha amiga, a única vez que eu briguei com a minha amiga na minha vida toda. E aí eu fiquei na sala chorando, e aí a professora falou pra gente fazer as pazes, e a gente fez as pazes e ficou tudo bem. Agora, tirando isso, assim, eu não lembro de nada, assim. Eu me lembro de alguns casos, me lembro de algumas coisas aleatórias. Por exemplo, eu lembro que a gente cantava o hino na escola, eu lembro que a gente tinha uma vez por mês uma reunião no meio do recreio, onde todos os aniversariantes tinham que ir lá na frente, todo mundo cantava parabéns, e era meio constrangedor, mas eu ia e ganhava um cartãozinho. Eu lembro que tinha uma época que na hora do recreio dava pra jogar no laboratório de informática, então sempre que a gente conseguia, a gente ia jogar Age of Empires, e era bem legal. Enfim, são pequenas flashes assim que vem na memória, mas eu não tenho grandes lembranças da escola, não. Nem ruins, nem boas. Número 8. Se envolveu em algum tipo de briga ou movimento, protesto? Não me envolvi em nenhum tipo de briga especificamente, mas assim, eu tinha um colega que ele me incomodava muito, ele fazia bullying comigo, assim, de ficar debochando do que eu falava, ficar me incomodando, assim. E aí eu comecei a falar pro meu irmão, e ele também começou eu comecei a andar no recreio com meu irmão numa época que eu tava sozinha, que eu não tinha nenhum amigo. Não por isso que eu andava com meu irmão, mas eu andava mais com meu irmão, principalmente porque eu não tinha ninguém, né? E aí eu começava a falar pra ele, e o guri começou a debochar do meu irmão também, e meu irmão começou a pedir pra ele parar, mas ele não parava, e assim ele foi durante um bom tempo do ano, até que meu irmão se irritou e foi pra cima do guri dentro da sala de aula, assim, acabou o intervalo, e ele entrou querendo bater no guri.
Então, tecnicamente, eu fazia parte da briga, mas eu não fiz nada, entendeu? Foi o meu irmão quem brigou por nós dois. Mas, assim, tirando isso, nunca aconteceu nada que eu me lembre, nunca briguei com ninguém, nunca fiz fiasco nem nada. Tinha as pessoas que não gostavam de mim, eu ignorava elas, e tinha as pessoas que eu não gostava e eu também ignorava elas, consequentemente. Mas não nenhum tipo de briga. Número 9. Sua escola tinha algum tipo de lenda? Tipo, loira do banheiro? Ou tu tinha medo de... E você tinha medo na escola? Sim, existia a lenda da loira no banheiro. Também tinha uma coisa lá de uma moeda, que se jogasse a moeda não sei quantas vezes, acontecia não sei o que. Enfim, lendas são lendas, nunca acreditei muito nessas coisas. Não tinha medo de nada assim na minha escola. Não tinha nenhum lugar também assustador, nem nada do tipo. 10. Sofreu ou causou bullying em alguém? Sim, sofri bullying. Eu usava aparelho, então eu era chamada de boca de lata por algumas pessoas. E eu também era gordinha, então tinha as piadinhas de gorda baleia, saco de areia e tal. Mas assim, especificamente, não necessariamente assim, tipo, ai, a Aline é tal coisa. Não, era tipo, passava e dizia, boca de lata, dente de lata, essas coisas. Mas assim, era bullying, mas não era tanto. Mas me ajudou a absorver coisas ruins pra minha cabeça e pra eu achar que eu era feia, que eu era gorda, que eu era sei lá o que. 11. Como era a sua performance em apresentações da escola? Curtia? Sim, eu curtia, eu adorava fazer apresentações na escola. E eu não era a melhor de todas, vamos dizer assim. Nunca ganhei nada de show de talento nem nada. Mas eu gostava de participar de teatro da escola. Gostava bastante dessas coisas de apresentações na escola, assim. Apresentações de fim de ano também, de Natal, de Páscoa. Sempre que eu podia participar. 12. Do que você mais lembra desse tempo? Quais as coisas que mais te trazem lembranças? Bom, eu lembro assim, eu estudei a minha vida toda na mesma escola que meu irmão, tá? Quando eu troquei de escola, meu irmão também trocou. Quando eu fiquei, ele ficou. Então, a gente sempre estudou na mesma escola. E, consequentemente, os professores nos conheciam, né? E aí, bem no início, quando eu comecei a escola, tinha alguns professores que vinham, olhavam pra mim e diziam: tu é irmã do Daniel, né? Porque a gente tem a mesma cara, todo mundo diz, pelo menos eu não acho tanto assim, mas as pessoas dizem. E aí eu dizia assim, eu sou irmã do Daniel e tal. Né, Cubu? Né, filho? Tu veio participar do vídeo. Cubu quer ver a janela. E bom, então eu lembro assim disso. Eu lembro do que eu já falei, né? Que eu participava de show de talentos e tudo mais. E não lembro assim de muitas coisas, como eu disse pra vocês. Não tenho, são vagas as lembranças. Número 13. Teve algum professor ou funcionário que te marcou? Sim, tiveram alguns professores que me marcaram, assim. Por exemplo, a minha professora do prezinho, ela era muito legal. Então ela ficou marcada pra mim. Eu tenho fotos da minha formatura do prezinho com ela. Então é uma lembrança boa, né? Eu tenho a minha primeira professora que eu aprendi a escrever, que era a professora Helena, o nome dela. Depois ela foi, acho que ser tia do bar também e tal. Mas, enfim, ela me ensinou a escrever, né? Então eu lembro dela. Eu lembro da minha professora de português do ensino médio, que era a professora Eliane. Ela era bem legal, ela era bem divertida, mas ao mesmo tempo ela era séria. Então, assim, se tu estudasse, fizesse as coisas, ela era legal contigo. Se tu não fizesse, ela te puxava as orelhas. Então são esses professores assim que eu me lembro. Ah, teve o professor Davi também, que foi o professor de história que eu aprendi a gostar de história, porque ele contava a história pra gente. Ele não dava a matéria de história, ele contava historinhas da história, sabe? Então era bem legal e eu gostava bastante. E 14, e última. Se você pudesse voltar no tempo, o que diria pra você mesmo naquela época? Eu diria pra eu ser forte, pra eu levantar a cabeça, porque muita coisa boa ia acontecer na minha vida ainda. E que a época de escola é só uma época a mais na nossa vida. E que não era pra eu julgar as coisas pelo que os outros julgavam. Não era pra eu me julgar a partir do que os outros me julgavam. Que
ia ter pessoas no mundo sempre que iam me julgar negativamente, mas que ia ter muitas pessoas que iriam me julgar positivamente e que iriam descobrir pra que eu prestava, pra que eu servia. Mas eu acho que assim, eu não mudaria quase nada naquela época, porque tudo que eu vivi naquela época me tornou quem eu sou hoje. E se eu não tivesse me tornado quem eu sou hoje, eu provavelmente não estaria aqui hoje. Eu não estaria na minha casa, não estaria casada, não estaria tão feliz quanto eu estou. Então, eu não queria mudar nada, só diria tipo assim, força, que tu vai conseguir, que tu vai ser alguém muito melhor do que tu imagina que tu pode ser. Então é isso, pessoal, essa foi a tag de hoje, espero que tenham gostado. Desculpa se o sol ficou atrapalhando aí e tal, me digam se vocês gostaram desse lugar ou não. Os gatos também ficaram fazendo barulho, porque eles estão a louca agora, mas espero que tenham gostado mesmo assim. E é isso, fiquem com Deus, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!